Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular e nós vamos dar sequência à série a respeito dos pilares do avivamento. E hoje vamos falar a respeito de mais uma das disciplinas espirituais. Falaremos hoje a respeito do jejum. Pois bem, o jejum, de um modo geral, do ponto de vista bíblico, é a abstinência de alimento. Todas as vezes que a Bíblia vai falar a respeito de jejum, ele está tratando a respeito de se abster de se alimentar. E nesse contexto nós vamos buscar então a história do jejum, quando o jejum foi implantado e de que forma, ao longo do Antigo Testamento, do Novo Testamento e da história da igreja, de que forma o jejum acompanhou homens e mulheres de Deus. Eu quero começar lendo o livro de Levítico, no capítulo 16, quando Deus entrega a Moisés uma ordem para que uma vez por ano o povo então jejuasse. Diz assim a palavra do Senhor, Levítico no capítulo 16, no versículo 29. Isso lhes será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui Deus, através de Moisés, implementando essa festa. Uma vez por ano, aquele povo então deveria se humilhar. E essa humilhação envolve o jejum. Não apenas o jejum, mas o arrependimento, o autoexame, uma reflexão a respeito da condição na qual eu e você vivemos. E naquela época não foi diferente. Aos 10 dias do 7º mês, ou seja, após o ano novo, o que nós conhecemos como Rosh Hashanah, 10 dias depois desse ano novo, Deus instituía ali o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia anual da humilhação. E é justamente nesse contexto de humilhação é que nós encontramos a implantação do jejum. E ao longo de toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, após essa implantação do jejum, nós vemos então homens e mulheres, inclusive os seus animais, participando de jejum. E como falamos anteriormente, o jejum, uma renúncia ao alimento, uma abstinência alimentar, ela envolve não apenas o passar fome, mas vem seguida também de um processo de humilhação. Eu quero ler alguns textos que vão nos embasar e nos ajudar a compreender a questão do jejum. E o primeiro texto que eu quero ler é Esdras, no capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Esdras 8, 21. Então ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Pois bem, aqui, num contexto de cativeiro babilônico, nós vemos Esdras, um dos homens que liderou o retorno do povo da Babilônia para Jerusalém. Nós vemos esse homem proclamando um jejum. Esse homem apresentando para Deus um coração quebrantado e contrito, se humilhando diante de Deus para pedir o favor de Deus. E aqui nós podemos entender que o jejum, ele não vai mudar Deus. O jejum, na realidade, ele vai nos mudar, nos transformar e nos ajudar a enxergar quem de fato somos. Ou seja, criaturas, homens e mulheres totalmente dependentes de Deus. O jejum também vai falar a respeito de mortificarmos a nossa carne. É como que se no mundo espiritual disséssemos que mais importante do que a nossa carne, do que o nosso corpo físico ser satisfeito, importa satisfazermos a Deus. E o jejum, então, apresenta esse quebrantamento para Deus.
apresenta a necessidade que temos, a disposição do nosso coração em nos tornarmos cada vez mais sensíveis ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir o falar de Deus. E no Novo Testamento, nós também vemos a prática do jejum sendo muito recorrente, começando por Jesus, que, ao começar o seu ministério, se afasta para o deserto, para ali, durante 40 dias, jejuar e orar. O exemplo de Jesus nos inspira a jejuar. O fato é que Jesus jejuou naquela oportunidade por 40 dias. E isso não significa que necessariamente eu e você tenhamos que fazer um jejum de 40 dias. Um jejum, ele pode ser uma abstinência de um alimento específico, pode ser a abstinência de uma refeição, de um período, por exemplo, de 24 horas de jejum. O fato é que eu e você precisamos praticar o jejum. A frequência do jejum também varia. Eu posso jejuar uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Muitas pessoas apresentam também limitações físicas, não conseguindo ficar um grande período sem jejuar, sem se alimentar. O fato é que eu e você precisamos buscar a Deus em oração e entender em Deus de que maneira devemos jejuar. O fato é que, a parte da maneira como vamos jejuar, somos chamados a ter o jejum como uma prática, como uma disciplina espiritual. E não só naquele contexto, mas ao longo de todo o Novo Testamento, nós vemos não apenas Jesus, mas os seus discípulos e aqueles que inauguraram a Igreja de Jesus, buscando o jejum para estar mais atentos à voz de Deus. O fato é que o jejum, apesar de ser uma abstinência de alimento, ele vai atuar tanto na parte física, como especialmente na parte espiritual. É como que se apresentássemos o nosso coração inclinado para Deus, dizendo que as coisas espirituais são mais importantes do que o alimento, por exemplo. Precisamos, em todo o tempo, buscar o jejum. O jejum nos aproxima de Deus. O jejum transforma o nosso coração. O jejum alinha propósitos. Por isso, a Igreja de Jesus é chamada para jejuar, para se aproximar de Deus e para buscar uma maior intimidade com Deus. Pois bem, falamos a respeito do jejum, mais uma das disciplinas espirituais. E na semana que vem daremos sequência à série Pilares do Avivamento, falando a respeito de mais uma disciplina espiritual, que é a busca pela palavra. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.